Você trabalhou como jornalista já com inteira liberdade. Depois você viveu esse crescente cerco à liberdade de expressão. Que, né, eu sei que você também é vítima disso. Como é que você se sente diante desse tipo de fenômeno? Você fica aflito? Você fica indignado? Bom de briga você é. Não briga. Não pode falar, mas vamos falar. Não, assim, é esse o lema da Oeste. É isso. Pode? Falamos. É exatamente isso, é fazer o que é certo, né? Augusto, eu fico perplexo, além de indignado, assim, eu já fiquei muito indignado, já fiquei muito irritado, já fiquei muito bravo, mas agora fico perplexo, porque eu entendo onde as pessoas que defendem a censura, onde que nossos colegas jornalistas que se descascam as mãos aplaudindo as arbitrariedades do Supremo, acham que vão parar. Acham que... Onde que eles acham que isso tudo vai terminar? Porque nenhuma censura no mundo se mantém para sempre. Nem como nenhuma ditadura se mantém para sempre, nenhuma censura se mantém para sempre. E quando a censura acaba, os censuradores são colocados para o público ludíbrio, né? São apontados como os problemas, como os causadores do problema e ficam na história como os infames, né, daquele momento histórico. Então, mas principalmente eu fico perplexo onde eles acham que os seus veículos vão. Para onde eles acham que veículos que se autocensuram, porque o pior do veículo é o veículo que se castra, né, sozinho. Para onde eles acham que esses veículos irão? Não percebem que o declínio progressivo das vendas, que o declínio inexorável, continuando há anos, está levando essas empresas de comunicação a sumir e os seus empregos, consequentemente. Não tem a menor importância mais, né? Eu vejo a decadência da imprensa, do jornalismo impresso, e fica claro para mim que o avanço da tecnologia é só um dos fatores. O mais grave é a traição ao leitor. E não é nem o preponderante a tecnologia. Eu dirigi a redação do Estadão e eu sabia, sem frequentar reuniões dos editorialistas, qual seria o editorial do dia seguinte, ou o que ele diria. Havia uma coerência. Aí você há uma quebra de confiança. E é isso que mata jornais e revistas. É isso. Eu me lembro, Augusto, quando a gente trabalhou junto na Veja em 2014, Augusto não se lembra, né? Mas eu trabalhei na Veja quando ele era o editor da Veja, da coluna Sanatório Geral, que era uma obra-prima, a coluna Augusto. E eu era um jovem egresso do curso Abril de Jornalismo. Então, eu me lembro a Veja, naquele momento, 2014, o auge, né? 1.200.000 exemplares. E o Google perguntava para a Veja dados sobre o tráfego no site, sobre os assinantes, porque a Veja tinha mais informações sobre os próprios usuários, sobre o público dos internautas, do que o próprio buscador. Então, podendo utilizar essa tecnologia, não traindo o próprio público, era o caminho do sucesso. E, obviamente, deu tudo errado. Por quê? Porque traiu o público cativo que tinha, né? Eu estou recebendo a informação da nossa diretora, Ana, dizendo isso, está recebendo recados, mensagens no chat dizendo, olha, eu sou um dos órfãos da revista Veja. E é uma lástima. Quer dizer, a sorte que é a Oeste. A sorte que você, que o Guzo, que o Jairo Leal, que todo mundo que todos nós. Que conseguimos criar a Oeste, mas nós não somos o importante é o público, né? Nós somos apenas quem empresta a voz, os leões são o público, a gente faz apenas o rugido do leão, né? Mas o leão é o brasileiro, então é isso, nós somos apenas porta-vozes deles. E os veículos que não entendem que eles são ao serviço do público e não vice-versa. Isso é uma coisa que me percebe. No Brasil, os jornalistas sofrem de uma arrogância que beira a estupidez. Eles acham que eles moldam a opinião pública e não que eles são representantes de uma opinião pública que busca eles para entender o mundo na visão que eles têm. Eu não sei se você tem informações sobre esse episódio, mas em 25 de janeiro era o quê? 80 e pouco, 83, por aí. Era dia do aniversário de São Paulo. Foi a primeira grande manifestação da campanha Diretas Já. A Globo, internamente, o pessoal da Globo gostava de dizer a seguinte frase: o que a Globo não deu, não aconteceu.
fizeram essa manifestação e a Globo deu como parte dos festejos pelo aniversário de São Paulo. Aí começaram a gritar aquela frase: o povo não é bobo, acabou a Rede Globo. A Rede Globo não acabou, mas a Rede Globo ficou menor. É isso. E essas coisas não têm volta. E as redes sociais e a internet vai deixar isso muito mais rápido. Porque os brasileiros não tinham escolha até 10, 15 anos atrás. Eram aqueles 6 canais da televisão e só. Hoje, com o telefone na mão, eles escolhem o que consumir. Será lento, será gradual, será progressivo, mas vai acontecer. E, Cauti, não é soberba, não, a gente dizer que no futuro, quem quiser saber o que se passou no Brasil destes tempos estranhos, terá de ler a revista Oeste, porque aqui se contam, são divulgados fatos que as pessoas, que outras publicações omitem. Vou dar um exemplo. O teu furo de reportagem sobre pessoas, não vou chamar de jornalistas, né, mas pessoas que têm aí meios de amplificar uma notícia, um fato, deformar também, e que foram mobilizadas aí para ajudar o Banco Master. Os influenciadores do Banco Master. Vamos... como é que foi que você chegou a teve essa informação? Porque uma das nossas colegas aqui, né, a Juliana Leite, foi uma das influenciadoras que foram tentativa de recrutá-la, né? Foram convidadas a fazer postagem, ela se recusou logo que entendeu que era o Banco Master, mas aí ela me chamou a atenção de que isso estava acontecendo. E eu fui perceber que outros influenciadores tinham feito a mesma postagem, né, no mesmo dia, usando a mesma matéria, falando bem do Banco Master e mal do Banco Central do Brasil. E esses vídeos, alguns desses vídeos, essa agência de recrutamento de influenciadores que tentou recrutar nossa colega e outros também colegas, enviou esses vídeos como provas, como teste. Falou, tem que fazer vídeo como esses daqui. Então mostraram que eles sim tinham feito vídeos na mesma forma, com o mesmo direcionamento, recebendo dinheiro para isso. Isso é ilegal. Isso não é algo legal, porque está manipulando o mercado, tumultuando processos, etc. Profundamente imoral. E profundamente. Mas a moralidade, no caso do Banco Master, está longe, sideralmente longe, né? Vamos ver parte do trabalho aí divulgado pelo Cauti. Não se questiona o Banco Central. Afinal, o Banco Central é 100% técnico, ético. Você acredita nisso mesmo? Adianta a gente ficar iludido com a reportagem e achar que o Banco Central não tem os seus interesses. Tem. Antes de uma liquidação de um banco, existem várias etapas a serem cumpridas. E os caras simplesmente liquidaram o banco em menos de 24 horas. Mas ele tá dizendo, ei, Banco Central, vem cá, não foi muito rápido ao liquidar o Banco Master? É isso que ele tá falando. Liquidação a jato, né? Sem usar as outras alternativas que tinha, que é muito suspeito, né? Muito estranho. Muito estranho, porque o procedimento padrão seria a venda padronizada do banco, seria uma intervenção judicial, por exemplo. Mas nesse caso aqui, o Banco Central assumiu o Banco Master, rapidamente trocou a diretoria, saiu vendendo tudo. Resposta era pra ser dada em 72 horas. E não foi dada a resposta. Ó, esse diretor procurou o Supremo para saber se ele vai pra careação como testemunha ou se ele vai como investigado. Mas a decisão dele foi técnica, que é uma decisão técnica, é o diretor de fiscalização do Banco Central. Foi técnica? Por que ele tá temendo? Por que ele tá com medo, então? Isso significa que o Banco Central pode fazer o que quiser? Não. Tem etapa pra cumprir, mas se o Banco Central agiu corretamente, não tem que temer, concorda? A grande questão que fica, quem realmente se beneficia com a liquidação do Banco Master? A quem interessaria a liquidação tão rápida do Banco Master? Estou aqui defendendo o Banco Master? Claro que não. Prometemos, aí está em velocidade acelerada, não dá para entender o que eles falam, vamos prometer aí ilustrar direitinho, botar as legendas para que vocês entendam o que eles estão falando. Basicamente, eles estão dizendo que o bandido é o mocinho. É o faroeste brasileira, né? É o típico caso de faroeste brasileira. Pois é, porque eles foram pagos para isso. Esse é o drama. Eles foram pagos para denegrir uma instituição da República como o Banco Central do Brasil. Onde está o Supremo? Onde está o inquérito das fake news, os atos antidemocráticos, a agressão às instituições? Cadê o Supremo? Cadê as agências de checagem sempre imperativas? Todo mundo silente, né? Por quê? Porque o Banco Master é o mesmo que pagava 130 milhões de reais para a esposa do Alexandre de Moraes, né? Que é o relator do inquérito do fim do mundo das fake news. Mas sem especificar que tipo de trabalho fazia. É isso. Um dos escândalos da República, né? Dos maiores escândalos da história desta República. Mas o que está acontecendo? Essas pessoas estão, inclusive, imagina só,
Olha a cara desses influenciadores, olha o rosto deles, um cara com um bigode como aquele ali. Se vocês acham que ele tem capacidade técnica para saber o que um banco central pode ou não fazer, até pouco inteligentes essas agências de recrutamento. Você percebe que ele não acredita numa palavra do que está falando. Porque não sabe o que está dizendo, não entende o que está dizendo, né? Esse cara não saberia distinguir uma contabilidade bancária de um extintor e vem criticar o Banco Central do Brasil, que é feito de pessoas concursadas, etc. Então, começa por aí. Mas o ponto grave é que esse banco, o Banco Master, ele fraudou milhões de brasileiros. Ele fraudou fundos de pensão públicos de trabalhadores que não receberão as suas aposentadorias porque sumiram, porque serviram para pagar camarotes de 40 milhões de reais do Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, né, para pagar férias para amigos lá de Brasília, uísques e champanhes para jantas, inclusive onde o Moraes participou várias vezes lá em Brasília, e mansões em Trancoso ou em Miami. Então, esse é o drama. Tem um crime atrás disso que vai afetar milhões de brasileiros e essa turma aqui está usando dos seus seguidores nas redes sociais para manipular o mercado e tumultuar um processo em andamento.